Pessoal, começo de semana e o papo é arbitragem, como toda semana, né? Erros absurdos, pênaltis claríssimos que não são marcados, pênaltis inexistentes que o árbitro marca, a interferência do VAR quando não precisa, não interferência do VAR quando é necessário a presença dele, omissão da arbitragem, ou influência total no resultado. Está se falando muito no pênalti do Tapia, que foi escandaloso. Um absurdo não ter marcado aquele pênalti. A expulsão do Andréas também eu acho que tinha que ter sido expulso. Mas se esquecem, por exemplo, que o Internacional teve 4 pênaltis a favor em 3 jogos. 4 em 3 jogos, sendo que 3 discutíveis. E o Mercado, o zagueiro do Inter, fez um pênalti claro no Arthur Cabral, no jogo do Botafogo, e o juiz não marcou, agarrando na área. O Sport Recife, que está na zona de rebaixamento, nas 3 primeiras rodadas ele foi prejudicado. E agora, contra o Cruzeiro, teve um pênalti claro, que o jogador do Cruzeiro se abraça e se joga em cima do atacante do Sport, nada marcado, né? Então, o Grêmio, por exemplo, é o contrário do Internacional. 3 jogos, 4 pênaltis marcados contra. 4. 3 completamente discutíveis, e teve esse contra o Bragantino na última jogada, que teve uma influência total no resultado, prejudicou completamente o Grêmio, um pênalti inexistente, absurdo de se marcar, e o árbitro e o VAR marcaram. Então essa arbitragem, com toda aquela de campo e do VAR, eles estão destruindo o futebol brasileiro. Não é o Campeonato Brasileiro, é o futebol brasileiro. Está perdendo a credibilidade dos torcedores, da imprensa que cobre o futebol. Você olha, você não sabe se tem que desconfiar de alguma falcatrua ou se você tem que falar assim, não, são todos incompetentes e eles não têm capacidade para apitar uma partida de futebol de alto nível, e o pessoal do VAR não sabe mexer na máquina e acha que tem que apitar, porque fica se intrometendo toda hora, ou então se omitem totalmente, né? Um espetáculo de futebol, os artistas são os jogadores e o treinador. Esses fazem o espetáculo. A arbitragem está lá para aplicar a regra e influenciar o mínimo possível no resultado de uma partida. Só que no futebol brasileiro é completamente ao contrário. A arbitragem de campo e o VAR, eles influenciam diretamente no resultado da grande maioria dos jogos do ano, né? Com pênaltis inexistentes ou não dando pênaltis claros, impedimento que não existe, todo gol fica procurando o dedo, uma unha, um cabelo, se está na frente do atacante ou não, e isso está prejudicando completamente a credibilidade do campeonato do futebol brasileiro como um todo, né? Então é isso, enquanto a arbitragem do futebol brasileiro for desse nível baixíssimo, enquanto elas forem dessa forma, ou omissa, ou influenciando no resultado, e querendo ser protagonistas do espetáculo, é esse tipo de discussão que nós vamos ter. Infelizmente, é esse tipo de discussão. Teve vários gols bonitos, a virada do Palmeiras, o Palmeiras chegando à liderança, enfim, diversas partidas, diversos gols importantes tiveram na rodada, mas a discussão é essa péssima arbitragem do futebol brasileiro.